Muito bom dia para você que acompanha a Jovem Pan nesta manhã de sábado, seja pelo rádio, ou seja pela internet, ao vivo para o Brasil e para o mundo. Você está no Jornal da Manhã, edição especial deste sábado. E sempre aos sábados buscamos trazer aqui entrevistados, convidados especiais para aproveitarmos até 1 hora de entrevista para falarmos dos mais diversos assuntos referentes aqui à nossa sociedade de União da Vitória, Porto União ou então Sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. E hoje, nesse sábado, recebemos o presidente do Legislativo aqui da Câmara de Vereadores de União da Vitória, o Anderson Cardoso, e a gente vai falar sobre vários assuntos, projetos de lei, aquilo que a população cobra do vereador, assuntos importantes, até polêmicos, referentes ao município de União da Vitória a partir de agora. Primeiramente, Anderson, seja muito bem-vindo aqui aos microfones da Jovem Pan, desejar o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite para passar essa horinha aí para falar dos mais diversos assuntos do Legislativo. Bom dia, Anderson. Olá, bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes de União da Vitória e toda a região. Primeiramente, agradeço o convite, Thiago, e estamos à disposição para a gente bater um papo aí e falar aí das nossas ideias, né, e projetos para o município. Anderson, o primeiro assunto que eu gostaria de falar aqui foi algo que aconteceu na sessão desta semana na Câmara de Vereadores, que foi uma moção de aplauso e muito merecida para a escola municipal, né, a Lina Forte, ali na entrada do bairro Rio da Areia, e que faz um ótimo trabalho. Com certeza aqui tem gente nos ouvindo que tem o seu filho, sua filha estudando lá, ou já estudou lá, tem, já passando de geração, já que esteve estudando nessa escola e que apresentou um dos melhores IDEBs aqui das escolas municipais de União da Vitória, e nesta semana ela recebeu uma merecida moção de aplausos aqui por parte da Câmara de Vereadores. Só que, porém, né, infelizmente, não, nem tudo são flores, né, Anderson? A gente ficou sabendo aí, através inclusive do Legislativo, que a escola Lina Forte pode até sair dali do local. Que história é essa? Conta pra gente, que imbróglio é esse que envolve essa tão importante escola histórica aqui do município de União da Vitória? Então, Thiago, como diz, até acho que eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu sou morador do bairro do Rossio há 25 anos, então conheço muito bem a escola ali. Por sinal, meus 2 filhos hoje estão matriculados na Lina Forte. Às vezes pensam, né? Filho do vereador tá em escola particular, né, Thiago? Muito pelo contrário. Meus 2 filhos estão, minha menininha tem 10 anos, ela estuda na parte da manhã, no 5º ano, e o meu menino de 6 anos na parte da tarde. Já fui vice-presidente ali da PMF, no último mandato nosso, né? Eu entrei como vereador em 2020, sempre fui um parceiro ali da escola, até porque como pai, né, Thiago? Então, sempre participando das reuniões, vendo o que a escola necessita, né, as prioridades ali. Então, entrei com vários pedidos, indicações, requerimentos, ofício de gabinete, pedidos de melhorias ali, como, por exemplo, o refeitório para as crianças ali, Thiago, que hoje elas fazem as refeições ali, fazem o seu lanche ao relento, né? Chuva, sol, vento, então está bem complicado. E aí vem essa questão desse problema do terreno ali, que se arrasta aí por anos e anos, Thiago. Questão que falam, né, que era judicial, e a gente foi ver agora, né, que não é bem assim, mas sempre vem aquela notícia que a escola vai a leilão. Então, como falei, já em 2020 eu já entrei nessa briga, né, chamei os pais, chamei toda a comunidade ali pra gente unir forças em defender a escola e em continuar no mesmo local, né, Thiago? E nós conseguimos já lá em 2020, a escola foi colocada como de utilidade pública, mas depois de um tempo ali, acabaram retirando essa utilidade da escola. Então, infelizmente, a gente não pode fazer ampliações, modificações, né? Ali tem apenas 3 salas de aula. A gente quer aumentar ali essas salas, né? Junto com a diretora Sandra, a supervisora, todas as professoras ali. Você bem citou ali, né? Primeiro lugar do IDEB, Thiago. Então, e outros já ficaram em segundo lugar, terceiro lugar. Então, uma escola com potencial desse não pode simplesmente acabar a sua história, né? Quase centenária essa escola. Muitas pessoas hoje estão formadas, né? Tem seus filhos matriculados ali. Então, e a gente é cobrado com isso, né? Poxa, vereador, você vai fazer algo, né? Não deixe isso acontecer. Então, eu até fiz uso da tribuna, Thiago, na segunda-feira, defendendo essa questão. Corremos atrás aí da documentação, como sempre falo, corremos atrás da verdade, em que pé que está. Então, conversando ali com o advogado tanto da empresa como o jurídico da prefeitura,
nós chegamos na seguinte conclusão. Foi dado ali 120 dias, Thiago, para a escola, no caso, não 120 dias para tirar a escola, certo? O advogado, deixa bem claro aqui, o advogado da empresa Miguel Forte, do seu Domingos ali, o proprietário, notificou a prefeitura num prazo de 120 dias para devolver esse imóvel para eles. O que acontece? Em nenhum momento a empresa doou essa escola para o município, como já foi falado alguns anos atrás, certo? Então, essa é a verdade. Não existe nenhum documento comprovando a doação. Então, entenda bem, Thiago. Pense comigo. Você é o proprietário lá, você cede esse espaço ali para a prefeitura, né? Não recebe nada por isso, um terreno seu. Até um tempo atrás quiseram cobrar um aluguel, né, da prefeitura, mas não foi pago esse valor, eles nunca receberam. E foi passando-se os anos, foi gerando IPTU, uma dívida com esta empresa. E a prefeitura daí quer cobrar do dono esse valor. Olha como fica uma situação ruim, né? Então, como eu sempre prezo por ouvir os dois lados, é nessa situação que está, Thiago. Não sei se eu estou conseguindo ser bem claro, certo? Então, o proprietário falou assim, já que vocês não aceitam pegar esse terreno em troca da dívida do IPTU, então me devolvo o que é meu, né, que eu vou vender e pagar a dívida que eu tenho com vocês. Daí surgiu boatos que o município não aceitou isso, que não queria. Mas fizemos uma reunião ali com o executivo, né, o prefeito Ari nos deixou bem claro que em nenhum momento eles falaram essa opção em não aceitar o espaço ali, né, não aceitar manter a escola ali. Então, para concluir, Thiago, eles estão em uma negociação, certo? Porque também existem avaliações do terreno. Então, se a dívida é de 2 milhões, por exemplo, e o terreno está avaliado em 1 milhão, não tem como dar o terreno em troca da dívida, certo? Então, estão fazendo essas avaliações aí, 2, 3 imobiliárias, para chegar num preço justo para ambos os lados, tá? Não sei se eu me delonguei demais, mas essa é a história que se encontra hoje, tá? Então, os advogados, tanto da empresa como da prefeitura, estão em negociação ali, né, para aceitar o valor, acertar um valor justo e para que a escola possa permanecer no mesmo local. Se dá uma questão, é claro, não de agora, né? O doutor ali está chegando agora, talvez nem da gestão passada, mas sim lá atrás, né? Quando foi fundada a escola, talvez aquela questão, né? De um acordo de cavaleiros, né? Ó, seguinte, a gente vai doar o terreno, enfim, ou então o terreno fica com a empresa, mas por outro lado, vocês não cobrem, né, imposto daqui porque a gente está colocando escola, hein? E quando a gente fala em escola, né? A gente está falando do futuro da nação, a gente está falando sobre questões que envolvem o desenvolvimento de uma cidade, né? Talvez faltou só um diálogo, né? Uma conversa de cavaleiros lá atrás, quando isso foi realizado, né? Sim, isso cria um desgaste, né, Thiago? Tanto para diretoras, professoras, funcionários que ali trabalham, nossas crianças chegaram a dar a opção de remanejar as crianças ali, tirar eles dali, né, no caso, se fosse perdida essa causa, colocar na Uniuv e, lógico, o nome ali na Forte permaneceria, mas olha, até a questão psicológica, né, Thiago, na cabeça das crianças e tudo mais, os pais que já escolheram a escola por ser próximo de casa, tudo mais, por saber que é uma escola boa, de qualidade. E como tu falei, eu tô ali todos os dias, de manhã e de tarde, eu presencio isso, o tratamento, né, de todos os funcionários, todos estão de parabéns. Então a gente, como se diz, tá junto nessa luta, nessa briga para manter a escola lá no mesmo local e com certeza, como eu falei, vão alcançar aí muitos outros títulos. Excelente. Bom, presidente, vamos falar também sobre a questão aí do estacionamento rotativo, né? Que, é claro, tem gente que reclama, tem gente que diz, não, tem que existir, porque não tem vaga na cidade para estacionar. Porém, ajustes precisam ser feitos a cada contrato novo que é feito. E parece que agora o atual contrato da empresa prestadora de serviço está prestes a vencer, né? E já muito se fala numa possível renovação, só que aí entra os poréns, que a gente falou agora há pouquinho, né, que há necessidade de fazer melhorias, de repente, não sei, melhorar a questão. Muita gente acaba reclamando ali que, poxa, pelos valores, poxa, vai subir mais o preço do que já está atualmente, ou então, poxa, esse valor vai tudo para a empresa de fora, não fica nada aqui para o município. Em que está essa situação do estacionamento rotativo, que inclusive já foi tema aí durante as últimas sessões aqui na Câmara, Anderson? Então, Thiago,
outro assunto polêmico também, mas um bom assunto para ser discutido. Até quem deu entrada ali num requerimento foi o vereador Saz e o vereador Borracha, aprovado por todos, né? E que a gente levantou essas dúvidas ali, né? Com relação a alguns pontos que dá para se melhorar, né, Thiago? Por exemplo, os 10 minutos ali de tolerância. Por que não ter uma vez só no dia, né, que eles estão concedendo? Por que não no mínimo 2 vezes essa tolerância de 10 minutos? A questão também dos valores que são repassados à prefeitura é uma pequena porcentagem. Então sabemos que a empresa ela é de fora, às vezes esse dinheiro não fica na nossa cidade, né, Thiago? Então eu até sugeri que o executivo pudesse ver para a prefeitura estar fazendo esse trabalho, né, Thiago? Então, e esse valor eu até sugeri de ser investido na própria Secretaria de Trânsito, né? Sabemos aí que foi retirado os radares agora, está sendo, né, colocado aí lombadas, faixas elevadas. Então tem tudo gasto, né, Thiago? Pintura, sinalização, placas. Eu acho que a cidade ganharia muito com isso. Bom, claro que isso ainda vai ser muito tema de debate, né, na sessão da Câmara. Ainda o contrato não venceu, ainda tem mais, salvo engano, é em maio, né? Salvo engano, acho que é em maio que vence, né? Então ainda, claro, até lá. Em maio é o término. E, pois é, então tem muita discussão ainda a ser feita. E claro, né, Anderson, uma coisa que é importante, a população muitas vezes a gente vê os reclamantes em redes sociais. É muito fácil se sentar frente ao computador, né? Mas quando tem a oportunidade de vir conversar com os vereadores, vir numa sessão da Câmara, né, às vezes a população ela deixa a desejar, né? Nesse momento vocês fazem um convite, inclusive, porque todas as sessões são abertas ao público. Claro, tem a transmissão online também hoje para facilitar, mas a forma presencial, de repente você quer conversar com o vereador, né, é a oportunidade ali, né, da população poder exclamar, poder colocar ali, porque senão depois vota, é aprovado o projeto, daí a população fica reclamando, mas e cadê vocês também na hora, né, que era ali para dar sugestões? Então, essa participação popular é de interesse, literalmente, é interesse público, né, Anderson? Sim, Thiago, você bem falou ali, a casa é do povo, né, eu sempre estou fazendo esses convites, sempre no final das sessões ali eu faço um resumo para trazer transparência, trazer a verdade à população, porque realmente são poucos que acompanham, viu, Thiago? São poucos que vão ali até as sessões. Eu sei que realmente a política está um pouco desgastada, né? Muita gente já não tem tanta confiança, né, Thiago? Porque vê um exemplo ou outro, mas eu sempre falo, não pode, como se diz, colocar todos no mesmo balaio que fala o texto, né? Porque senão você vai, por exemplo, vai para um assunto de igreja, por exemplo. Tem lá, né, o pastor, o padre, que faz coisas erradas. Dentro da polícia, um ou outro que pode também cometer alguma coisa. Nos bombeiros, enfim. Qualquer outra profissão, qualquer empresa, sempre vai ter um ou outro ali que vai agir de má fé, né, na própria política. Tem o que é corrupto, tem o que rouba, tem o que engana, tem o que mente. Mas as pessoas devem acompanhar mais, igual você falou, cobrar do seu vereador, aqueles que eles deram o voto de confiança, né, Thiago? Eu sempre deixei bem claro, as portas estão abertas, meu gabinete também, meu WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. A gente está à disposição para ajudar de alguma forma, né, e trabalhar pelo bem da nossa cidade. Mas realmente você colocou bem certo, são poucas pessoas que acompanham ali. Para criticar tem bastante, né? Porque fica mais fácil, né, Thiago? Você vai pro Facebook ali, vai para as redes sociais, você chega em casa e vê algo, então é bem complicado. Até por sinal, eu estava ontem lá no Panorama, conversando com um amigo meu, ele foi pedir pavimentação na rua que ele mora. E eu falei para ele assim, Juliano, quem que não quer asfalto na frente da sua casa, né, Thiago? Todo mundo quer. Mas é impossível realmente asfaltar a União da Vitória inteiro. Então pense comigo, Thiago. Se eu estou lá no bairro lá e eu bato uma foto, né, porque eu sempre trago transparência e demonstrar onde que eu tô, o que eu tô fazendo. Se eu bato uma foto e posto lá que estou exigindo ali pavimentação naquela rua, o morador que chegar em casa e olhar aquela foto já vai vir atacar a gente. Poxa, Anderson, e o Limeira? E o Rio da Areia? E o Rocio? Né? E o Bom Jesus? E assim por diante. Então, realmente, tem uns casos ali que é bem complicado, Thiago. Excelente. Bom, outro assunto também tomando corpo aí na Câmara, nessas últimas sessões, foi um projeto de lei que trata da seguinte questão. Questão de maus tratos animais. A gente sempre fala isso, né? O que é maus tratos animais? Desde você deixar um animalzinho seu aí sem água, sem comida, amarrado sob o sol forte, ou então sob o frio intenso. Obviamente, situações aí que acabam muitas vezes causando uma lesão no animal, né? Tudo isso são
características de maus tratos. E existem já leis a nível de Brasil, né, que falam sobre leis de maus tratos? Existem, né? Mas vamos ser sinceros, né, Anderson? Ou seja, muitas vezes as leis, elas são bonitas até no papel, mas infelizmente na prática a teoria é outra quando se coloca a prática. Porém, aqui em União da Vitória, muito se fala um projeto de lei sobre quem tiver um boletim lá por maus tratos, seja com autor, não pode estar assumindo um cargo público. É mais ou menos essa ideia desse projeto de lei, em que pé está essa situação, desse tema que é tão debatido nos dias atuais. Né? Então, assim, Thiago, é outro assunto polêmico, né? Nossa cidade, infelizmente, não existe um canil, não tem chamada casa de passagem. Então, a gente vê muitos animais soltos aí pela rua, né, Thiago? Causando inúmeros transtornos. Né? Ali no Rossio tem um exemplo de um cachorro de porte grande que está atacando as pessoas. E quando a gente vai para a defesa animal, a gente entende também a questão deles ali. Eles não, infelizmente, Thiago, não tem muito o que fazer. Às vezes ficam de mãos atadas, assim como nós. Qual que é o procedimento que eles adotam? Se o animal é de rua, está com alguma doença, algo assim, eles vão, pegam esse animal, tratam ele. E, infelizmente, Thiago, foi essa resposta que eu tive, né, na última legislatura, que eles vêm e devolvem o animal no local que ele estava. Então a gente está conversando muito a respeito disso, da causa animal, tem crescido bastante. Até nós temos a vereadora Guga, que é uma defensora dessa causa. Eu já falei para ela, conte comigo, né? Sou parceiro, sou amigo. As causas de bem que tiver aí a gente tá para somar, né, Thiago? Então, falando desse projeto, que já foi aprovado, né, até na última sessão, que vem falar realmente a não poder, né, ocupar cargos públicos ali as pessoas que tiverem condenação por maltrato aos animais, né? Então até a gente conversou ali, não fala do trânsito em julgado ou algo nesse sentido. E não um boletim também, sabe, Thiago? Não simples uma denúncia ou uma acusação, não, né? Mas realmente quando tiver algo de crime, vamos dizer assim, mais violento ali, realmente, de maltrato aos animais. Infelizmente, né, a gente sabe que acontece, né? Claro, como a gente falou agora há pouco sobre as profissões, é a pequena minoria que quer estragar, né, o restante da sociedade. Mas sempre tem um ou outro, por isso que então é importante a população fazer as suas denúncias. E essa questão até de maus tratos, muito se fala que em União da Vitória, antigamente nós tínhamos o Koala, né, que era ali um abrigo, digamos assim, de colocar os animais. Hoje nós não temos, né? E com certeza chega aí para você diariamente, assim como os demais vereadores, acredito para a Guga, principalmente, que ela, como atua mais a causa animal, muitas reclamações sobre isso. Cachorro na rua, cachorro está atacando, e realmente o cachorro solto, o coitado do animal também sente fome como qualquer ser, né? Vê lá o lixo lá, vai rasgado e já faz aquela bagunça no lixo, ele chove, entope as bocas do bueiro. Olha só, um problema só acaba se virando em quantos, né? Que possíveis soluções, ou de que forma que você, pelo menos à frente aí da Câmara, você poderia apresentar à população, de repente, uma saída para tentar amenizar, resolver, zerar, impossível, né? Porque, infelizmente, o número de animais é exorbitante, mas tentar amenizar essa questão aí, seja até mesmo punir esses irresponsáveis que pegam o animalzinho quando é filhotinho, é bonitinho, né? Que é bonitinho. Quando aí o animal cresce, vê que dá trabalho, muitas vezes vai lá e abandona. Em estradas do interior por aí, quantas caixas de papelão com filhotes abandonados. Enfim, que possíveis saídas será que poderíamos apresentar à população, Anderson, para tentar amenizar esse problema tão sério? Como eu falei, né, Thiago, realmente está bem difícil a gente chegar a uma ideia que realmente dê certo. Antigamente veio para cá o castramóvel, até está parado, por sinal, a gente já está comentando isso junto com a Guga, junto com demais vereadores. A castração ajuda, né, Thiago, ajuda bastante. Até recentemente a própria vereadora Guga conseguiu trazer aqui, se não me engano, é o Castra Mais Paraná, algo assim, né, que veio e foi efetuado 1.500 ou 2.000 castrações e também, como eu falei, né, ajuda bastante. Mas você bem falou ali, Thiago, as pessoas às vezes, é bonitinho, tudo e tal, e depois, quando precisa ali, talvez precisa um veterinário, algo assim, recorre às vezes até às autoridades, né? Pô, vereador, tem como me ajudar isso e aquilo? Então, mais conscientização, eu acho, né, Thiago? As pessoas têm que entender que não é tão fácil assim, realmente, ter um animal, tem as despesas e tudo mais.
Um veterinário, você sabe, no mínimo 200, 300 conto para cima aí já vai sair a consulta ali, né? Fora se precisar de cirurgia e tudo mais. Então por isso a gente vê muitas pessoas que são batalhadoras dessa causa e a gente se comove com isso, né, Thiago? Eu volta e meia tô ajudando com rifa, com bingo, com alguma doação, mas não dá conta, Thiago. Não dá conta, tá se tornando realmente uma situação bem complicada, essa questão dos animais soltos aí. Como você falou ali, atacam as pessoas, derrubam ciclistas. Eu que ando muito de moto, você também, eu sei que anda de moto por aí. É bem complicado, porque daí depois que acontece algo ali, ninguém é dono, né, Thiago? Mas se tiver um maus trato ali, daí aparece bastante gente. Então, tem que ser analisado todos esses fatos. Mas para concluir a tua pergunta ali, Thiago, a gente ainda realmente não tem nada definido. Estamos conversando bastante, né, com os vereadores, já marcamos também uma reunião com o executivo para a gente, né, buscar resolver esse problema aí de uma vez por todas. Mas adianto que não é fácil, Thiago. Você citou ali do Koala, né? O Koala é um exemplo que estava dando certo naquele tempo lá atrás, né? Mas vem essas questões também de ajuda por parte da prefeitura, né, deputados estaduais, federais, porque tem gastos, né, Thiago? Então, tá bem difícil. E como, hein? Infelizmente aí, a questão de animais soltos pela rua, eu sempre falo, pessoal, saia na rua da tua casa aí, marque no relógio 5 minutinhos, seja com certeza, te dou absoluta certeza que você vai passar por pelo menos um cão ali em situação de rua, né? Bom, outro assunto também que eu quase certeza que é o campeão de pedidos aos vereadores, a dita lombada, né? Eu tenho certeza. Onde caso do Anderson, ou seja, qualquer um dos vereadores estejam visitando os bairros, a população pede: vereador, uma lombada na frente da minha casa, né? Aí é como se fosse o asfalto, né? O asfalto todo mundo quer na frente da sua casa, e a lombada também. Infelizmente, tem as questões voltadas aí do Código de Trânsito Brasileiro, que já estabelece lá. O que diz, então, quem fez autoescola sabe, né? 40 km por hora em vias urbanas, 60 em avenidas, tá tudo lá. Se as pessoas respeitassem o que diz o Código de Trânsito, não precisaríamos aí encher a cidade de lombadas, ou então até pouco atrás, como tínhamos aí os radares. Mas, infelizmente, aí quando há o desrespeito, algumas questões têm que ser colocadas, alguns obstáculos, literalmente. E essas questões das lombadas, antes, como é que faz aí? Porque é todo mundo que quer pedir lombada, né? Por outro lado, também atrapalha. A gente falava até fora do ar aqui, equipes de bombeiros, SAMU, Polícia Militar, isso atrasa uma ocorrência, principalmente os bombeiros aí, que eles têm a chamada hora ouro, aquele minuto a mais ali que eles podem perder para chegar numa ocorrência, pode custar uma vida. Então, como conciliar tudo isso? População pedindo lombada, por outro lado, os bombeiros, pessoal da segurança pública aí, né? E com razão, né? Fazendo, poxa, mais lombada? Como é que fica essa questão aí? Ainda mais agora, que a gente acabou de tirar os radares aqui no centro e também de alguns pontos de União da Vitória, Anderson. Polêmicas e mais polêmicas, né, Thiago? Mas voltamos a tocar naquele assunto que nós falamos. Conscientização, realmente, da população. Se cada um fizesse a sua parte, né, Thiago, a gente teria uma cidade muito melhor. Então, com relação às lombadas, na verdade, pela legislação, Thiago, lombada é proibido. Você puxar ali, colocar no Google, lombada é proibido ou não, você vai ver lá, né? Já vem a lei ali e a lombada, então, ela é proibido. Salvo exceções, se tiverem um histórico, né, de acidentes e tudo mais, que pode ser feita lombada. E só em asfalto, mais uma informação para a população. Até ontem, eu estava lá no Panorama, né? Esse meu amigo pediu uma lombada na estrada de chão, ali na Joaquim de Deck. Eu expliquei para ele, né, que em estrada de chão é proibido. Ah, mas em tal rua tem. Mas é que alguns moradores fizeram ali, né? Fizeram um morrinho lá. É isso, as escondidas ali, às vezes nem sinalizam, né? Alguns até colocam a plaquinha de lombada, mas realmente, infelizmente, é proibido. E agora surgiu a questão das faixas elevadas, que já foge um pouco da questão lombada, mas que bem dizer é a mesma coisa, né, Thiago? Então, em 2020, também no início do meu mandato, eu ali, morador do Rossio, faço uso da Marechal Deodoro todo dia, Thiago. Então, o pessoal me cobrava muito referente a lombadas, né? Pô, vereador, olha os acidentes ali na curvinha do Teresca, ali do Miguel Forte, na Bebidas Catarina. E era 1, 2 por semana, Thiago. Então, eu como vereador, né, a minha parte é isso. Ir lá no executivo, conversar com eles e falar, gente,
tem que ser feito algo. Faça um estudo, igual você falou do Código de Trânsito Brasileiro, é bem isso aí, Thiago. Ah, não dá exatamente, quero a lombada aqui, na frente da minha casa, não. É feito esse estudo, né, na norma de trânsito ali, tantos metros de esquina e tudo mais, então tem tudo isso também que tem que ser levado em consideração. Daí, referente ao estudo, foi chamado o pessoal, né, da saúde, bombeiros, SAMU, Polícia Militar, e eles falaram o seguinte: gente, não dá para encher de lombada, de faixa elevada na cidade por causa de uma ocorrência, né, Thiago? Você bem falou ali, o tempo de chegar, isso faz muita diferença. Pense comigo, você tem teu paizinho, tua mãezinha que mora lá no Bela Vista ou no Limeira, e vamos dizer que ele infartou. Pense o tempo dessa ambulância chegar até a residência, né, e para voltar. Eu passei por isso, comentei com vocês aqui. Meu pai infartou ali no Rossio, e do tempo de nós irmos ali de casa até a maternidade foi um sacrifício. Porque nós fomos dentro, né, da ambulância ali, fazendo a massagem cardíaca ali no meu pai, e eu auxiliando, e aquela maca de ferro barulhenta, e a gente ia ali rampando as lombadas. Ali eu pude sentir na pele o que eles passam, sabe, Thiago? Então aí sim que foi chegar a essa conclusão de colocar a lombada eletrônica. E para ter lombada eletrônica precisa ter a empresa, né, para gerenciar e tudo mais, e saiu os radares. E eu concordo com relação aos radares ali, em alguns pontos, alguns lugares, Thiago, desnecessário. Mas em alguns lugares ficou bom. Então, quando eu soube, eu e o vereador Corovan, que iria ser retirado todos os radares de União da Vitória, nós até entramos com um requerimento via Câmara Municipal, solicitando que o local que fosse retirado os radares, Thiago, que no mínimo fosse colocada essa faixa elevada para, né, amenizar um pouco ali a velocidade dos veículos e tudo mais. Então, alguns pontos aí está ajudando bastante. É claro que ainda essa questão das lombadas, né, a responsabilidade do Departamento de Trânsito, da UVETRAN. Algumas lombadas estão sendo colocadas, sinalizadas, mas nada impede que lá futuramente também, né, essa população achar muito ruim. A reclamação que a gente chega bastante aqui é a saída hoje do Distrito de São Cristóvão ali. Quem sai da ponte José Richa tem ali pelo menos 3 lombadas até chegar na esquina do aeroporto municipal. Então o pessoal reclama, por que tanta lombada ali? Que como a gente falou, a gente sabe o porquê, por excesso de velocidade, né? Se o pessoal respeitasse um pouquinho mais, não precisaria nem ter lombada. E esse tipo de reclamação com certeza vai chegar para vocês. Se é que já não está chegando esse excesso de lombadas, Anderson? Sim, Thiago. E você bem falou, o trânsito tem que fluir. Tem que fluir. Então, seria muito bom se todos tivessem essa conscientização aí, não precisasse nada disso. E nós veríamos isso na questão dos índices de acidentes, né, Thiago? Por exemplo, ali a Marechal Deodoro, conversa com o comandante ali no 27º Batalhão, era 2, 3 acidentes por semana. E depois com os radares ali, praticamente zerou, Thiago. Zerou, isso daí nós temos números, né? Ali com a Polícia Militar. Daí o pessoal fica, né? Alguns comentam, vamos ver, só esperar dar um acidente aí, vocês vão ver a falta que faz o radar. Então muitos concordaram, outros discordaram e fica essa polêmica aí realmente. Realmente. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já em 3 minutos com a segunda parte dessa entrevista especial aqui do Jornal da Manhã deste sábado. Voltamos já. De volta com o Jornal da Manhã especial deste sábado. Hoje estamos aqui recebendo, nos estúdios da Jovem Pan, o presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, o vereador Anderson Cardoso, falando aí dos mais diversos temas relacionados à população de União da Vitória e, claro, tudo aquilo que passa pelo crivo do Legislativo. Anderson, um outro tema polêmico aqui, a gente falando só em polêmica hoje, né? O jornal mais pesado. Faz parte. Mas é que a população, ela sempre procura, também, assim que ela procura o vereador, muitas vezes também, né? Vai procurar o repórter, a população vem reclamar, enfim, ela quer desabafar, ela quer mostrar o seu problema para alguém. E um dos problemas que tem aparecido aí é quanto à questão da coleta de lixo, né? Principalmente o lixo reciclável, onde em alguns bairros já a coleta já era semanal. Porém, já tenho aqui informações, salvo engano, uma moradora lá em cima do bairro São Brás, ela falou que já estamos na 3ª semana de março, porque nesse mês de março ela não viu o caminhão passar indo na rua dela. Então são algumas situações assim também que chegam até vocês, só que não é o papel do vereador resolver o problema. Claro, cobrar, fiscalizar junto ao Poder Executivo, que tem lá certamente um tratado, né, junto à empresa responsável para fazer essa coleta.
Como é que está a situação? Para vocês também tem chegado muita reclamação quanto à coleta de lixo no município de União da Vitória? Sim, Thiago, tem chegado bastante. Como diz, o vereador ele é o para-choque, né, da população ali. Sempre chegam a nós, os repórteres também, né, Thiago, as mídias, eu sei que você também, no teu WhatsApp e no teu celular, com certeza, chega bastante denúncias, reclamações e pedindo, né, pô, Thiago, vem até aqui, faça uma reportagem, me ajude a cobrar, vamos fazer chegar às autoridades. Então, do lixo ali, reciclável, não foi diferente. E até porque nós também, como morador, né, Thiago, eu olhava lá meu cesto de lixo e estava cheio. E eu cheguei até a gravar um vídeo na frente de casa, que está nas minhas redes sociais aí, que eu mostrei o lixo do vizinho cheio, o meu lixo, o outro ali, e cobrei da empresa responsável, que no então era a Copertrage, né, que tem o contrato até o momento com a prefeitura. E até eu levantei aquele questionamento, né? Poxa, se vocês não estão dando condições, não estão tendo condições de executar um bom trabalho, né, Thiago? Eu falei, então, saio, né? De lugar para outro, rescinda lá o contrato. E depois eu fui chamado pelo proprietário ali da Copertrage e tal, para também ouvir a versão deles, né, Thiago? Aí que tá. Como eu falei, eu sempre prezo por isso, ouvir os dois lados. Mas no momento eu senti no coração em fazer aquele vídeo porque a gente está sendo muito cobrado realmente. E o que eles me explicaram? A Copertrage já tem uma história de muitos anos aí que iniciou esse projeto, Thiago, e dava certo. Eu falei, então o que está acontecendo que agora está dessa forma? E eles até levantaram lá, né, a questão de algumas gestões aí que não apoiaram o projeto, não passaram o recurso que era para passar e tudo mais, por isso foi defasando o trabalho deles. Eles tinham 3 caminhões, no momento só com um. Então a moradora ali reclamou que não está passando. Eles continuam com o trabalho, sabe, Thiago? Mas, como se diz, está mais demorado. Imagina um caminhão para dar conta da cidade inteira. Então, em conversa com eles lá também, tem mais de 40 famílias que dependem desse trabalho da coleta do material reciclável, sabe, Thiago? Então, sentamos também, conversamos com todo esse pessoal, conversamos com o executivo, e entramos num acordo lá de pelo menos eles ficarem então com a triagem desse material, tá? Então, até o executivo já deve ter feito isso, até eu vou me informar bem certinho lá, para abrir um chamamento de emergência para coleta, certo? Para vir uma empresa e começar a fazer esse trabalho da coleta e a triagem, ficar com esses profissionais ali, até para manter essas famílias, né, Thiago? Eram catadores que andavam por aí de carrocinha, você deve lembrar, alguns anos atrás andavam de carrocinha e, né, até com cavalo ali, com animais, fazendo esse serviço, e que quando perguntado para eles quanto que eles no mês, R$400, Thiago, imagine, R$400, R$600. Então, esses trabalhadores tiveram uma dignidade através da Copertrage, né? Conversei com meu amigo Sidney, até dei a opção lá para ele fazer uso da tribuna, ele passou um vídeo mostrando como que funcionava esse projeto, aonde, como eu falei, trouxe dignidade a esses trabalhadores, arrumando a questão ali de documentação deles, né, CPF, RG, carteira de trabalho, registrando eles, estavam uniformizados, Thiago, estavam com os EPIs, com os equipamentos ali de segurança, tinham a refeição também que faziam lá, né, crachazinho, uniforme, então estava fluindo as coisas. E devido a essa questão aí de acordos com a gestão, acabou dificultando bastante o trabalho deles, certo? E agora a gente está buscando esse acordo aí para que as coisas se normalizem, né? Porque quem sofre com isso é a população, é o município de União da Vitória, que fica lá acumulando lixo e vem os animais e você sabe, todo aquele transtorno. Realmente, são problemas aí que a sociedade enfrenta diariamente, né? De repente, essa situação tão comum, poxa, não passou o caminhão lá, o pessoal recolhe o lixo, mas aí você vê que na outra semana já não passou, e aí que a gente se dá conta do problema, opa, o que está acontecendo. Também outra situação, Anderson, que eu particularmente, como morei também na região do bairro Rossio muitos anos, então era meu trajeto passar quase todos os dias por ali, passar próximo lá ao bairro Monte Castelo, onde a gente tinha um centro comunitário. Inclusive já fui em aniversários naquele centro comunitário, o lugar era bacana, e passei agora pela última vez, que fazia muito tempo que eu não passava por lá, hoje eu não moro mais no bairro. Poxa, fiquei triste, eu falei, puxa, desabaram o negócio aqui, né? Arrancaram o teto, né? E aí, então, eu fiquei sabendo que, de fato, né, hoje a população do bairro Monte Castelo não tem mais o seu centro comunitário.
Anderson, você foi atrás dessa informação, né? O que aconteceu que o centro comunitário está daquela forma e a população que faz tanto bem o uso daquele centro comunitário hoje não tem? Eu tenho certeza que a população já está cobrando, né? Poxa, a construção de um centro comunitário novo, enfim. Primeiramente, o que aconteceu com aquele centro comunitário que era servível, funcionava bem e de repente, assim, está naquela situação de abandono hoje, Anderson? Pois é, Thiago, infelizmente a situação que se encontra lá é deplorável, né? Como eu sempre falo pro pessoal, né? Eu sou vereador de toda a União da Vitória, Thiago. Aonde me chama, eu estou presente, eu participo das reuniões. Já estive no interior, no Rio Vermelho, Rio dos Banhados, São Domingos, enfim. O pessoal às vezes não entende muito bem a função do vereador. Ah, você é vereador só do Rossio? Não é nada disso. Então, mas, vamos dizer assim, que eu dou uma atenção maior, né, Thiago, por ser próximo de casa, né? Então, o pessoal me solicita, eu já estou lá, né, de prontidão, para ouvir quais são as ansiedades ali, né, os anseios e as prioridades de cada bairro e fazer essa ponte, que é a função do vereador, né, Thiago? Levar até o executivo, através aí dos pedidos via Câmara, e buscar uma melhoria para eles. Então, os centros comunitários que existem em quase todos os bairros da nossa cidade. Poxa, ali é um local que traz proximidade dos moradores, né, Thiago? Onde é feitas as reuniões, onde tem os eventos, festa de aniversário, tudo mais. Até alguns fazem até as pessoas são veladas, né, nesses espaços. Pessoas mais carentes que não têm condições. Enfim, ajuda muito. Projetos sociais também. Eventos de final de ano, enfim. E como que ele se encontra hoje, esse centro comunitário do bairro Monte Castelo? Totalmente destruído, Thiago. Até segunda-feira passado, na Câmara, eu entrei com o pedido da construção de um novo centro comunitário, também melhorias ali na área de lazer do bairro, que antigamente tinha um campinho ali, tinha um parquinho, era sempre bem cuidado, né? Até o meu amigo ali, o antigo presidente do bairro, o Anacleto, cuidava muito bem ali. Então, em conversa com ele, ele me explicou o seguinte, Thiago. Pasme, ó, o terreno desse centro comunitário, uma parte dele, se não me engano, 1,5 metro, 2 metros, enfim, pegava num espaço do terreno da Copel. E daí, com isso, segundo que ele me passou essa informação, por causa desse detalhe ali, eles tiveram que destruir o centro comunitário inteiro. Então, para você ver que ponto que chega, né? Não se tem um diálogo, uma conversa, né, Thiago? Uma coisa que é boa ali para os moradores, que não influenciava em nada, que passa um riozinho ali do lado, né? Mas enfim, o que o Anacleto fez? Aproveitou ali o Eternite, a madeirama, né? As janelas. Só ficou o esqueleto lá agora, Thiago. Até o seu Anacleto, na legislatura passada, pediu para mim, Anderson, não dá só para vir com uma máquina, derrubar ali e tirar os destroços, né? A gente entrou com o pedido e não fomos atendidos. Então, é dessa forma que se encontra ali, tá, Thiago? Para concluir, precisa ser tirado esse concreto aí, todos esses entulhos, e a gente entrou com o pedido agora, né, de um novo centro comunitário para atender os moradores ali. Mais uma vez eu falo a questão do bom senso, como a gente falou ali na Forte lá no começo, né? Poxa, custar ter um bom senso. A população que usa ali, né, não jogava lixo no rio, o rio é perto realmente, mas 2 metros, poxa, pouca coisa, não podia fazer então uma compensação, ó, já que a gente está usando 2 metros vocês aqui, então tira 2 metros da gente, nosso, de um outro canto, enfim, né, a questão só talvez do bom senso, do diálogo, literalmente, aquela conversa de cavaleiros poderia resolver, e aí não se resolve, e quem que paga o pato, como sempre? A população, né, que fica lá sem o seu centro comunitário. Infelizmente é bem isso, Thiago. Outro assunto, Anderson, também é quanto à questão do trabalho do vereador, né? Que é também fiscalizar o poder executivo, estar junto ali fiscalizando as obras que acontecem, vendo se de fato aquilo que foi prometido, aquilo que está em contrato está sendo executado, não só a prefeitura, mas também, nesse caso, a empresa, né, que é vencedor no processo licitatório. E como é que é feito esse trabalho, Anderson? Diariamente, que cada vereador, a gente sabe, tem alguns vereadores que têm também outros empregos, a gente ouve muito, poxa, que vereador só servicinho bom, hein? Só segunda-feira ali, 1 horinha na Câmara, hein? Queria eu ganhar um salário desse. Não é bem assim, né? O trabalho, principalmente esse de fiscalização aí, conversa com a população, ele é constante. Como é que funciona essa questão da fiscalização?
Vocês têm essa total liberdade de chegar a fiscalizar ou muitas vezes encontram certa resistência por parte das empresas, principalmente, né, que estão lá, poxa, a gente está sendo pago para fazer a obra, deixa com a gente, né? Enfim, não vem meter a colher aqui. Como é que funciona essa parte aí, digamos, longe das câmeras, de fiscalizar o Poder Executivo? Então, Thiago, você falou bem ali, infelizmente a visão que muitos têm do cargo de vereador, né? Ah, não fazem nada, é só aquela sessão na segunda-feira, alguns minutinhos, e é muito pelo contrário. Pelo menos eu falo por mim, eu sei de muitos outros vereadores também, que realmente honram o cargo ali que ganharam, né? E fazem por merecer, sabe, Thiago? Eu falo por mim, né, que deixei bem claro que eu não vou ter outra profissão, né? Desde 2020, quando me elegi vereador, eu falei, não vou ter outra profissão. Até falei pra minha esposa, não é se achar, Thiago, mas eu falei pra ela assim, eu vou buscar fazer aquilo que eu nunca vi vereador fazendo. Realmente tá nas ruas, tá nos bairros, não aparecer só de 4 em 4 anos, né, Thiago, como muitos, infelizmente, fazem por aí. E promessas, né? Ah, porque eu vou asfaltar aqui, eu vou fazer ali, tem coisas que nem cabe ao vereador. E as pessoas não sabem. Quando eu decidi me candidatar a primeira vez, em 2018, Thiago, a primeira coisa que eu fiz, fui pro Google, né? Função de um vereador. E estava lá, legislar, fiscalizar, propor leis, discutir projetos, né? Ter um pouco de um conhecimento de uma lei orgânica do município, por exemplo, Estatuto da Criança, do Adolescente, do Idoso, enfim, ter um pouco de noção, né, Thiago, para realmente fazer diferença. Então você colocou ali, né, da fiscalização. O vereador, ele tem essa facilidade de poder estar, né, solicitando explicações por parte do executivo. Como que foi essa licitação aqui, né? A pessoa que ganhou e tudo mais. Daí quando inicia as obras também, né? A gente pode ir lá nas obras, ver se realmente está sendo cumprido o que foi colocado no contrato, né, Thiago? Eu uso um exemplo de uma fiscalização que eu fiz na legislatura passada, onde uma empresa venceu uma licitação de quase 2 milhões de reais, Thiago. Né, um rapaz aí que não tinha a menor qualificação para cumprir esse serviço. Que você deve lembrar bem que é a pavimentação lá da Vila Olindina, São Sebastião, que vai sentido Paula Freitas. O caos que virou tudo aquilo dali. Até a pessoa falava, eu estou sendo perseguido, mas como que vai estar sendo perseguido, Thiago, se é a nossa função fiscalizar, e se você venceu a licitação e está tudo certinho dentro das normas, dentro da lei, né? Por que você vai parar uma obra? Né, Thiago? Então, eu fui lá fiscalizar, fui juntamente com o vereador Alex, até a vereadora Thaís também estava presente, né, nessa demanda aí, onde chegamos a ser agredidos por esse proprietário, né, esse vencedor da licitação, para você ver a que ponto que chega quando realmente a gente vai fazer o nosso trabalho, né, de forma correta, e aí foi bem complicada a situação. Então, a gente demonstrou a verdade, cabe ao vereador também ir para o Ministério Público, né, Thiago, apresentar fotos, mostrar, né, que o material que estava sendo colocado lá não era o material que estava na licitação, que estava no contrato. Então, devido a todos esses acontecimentos aí, e a gente demonstrando a verdade, a obra foi embargada e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí, sabe, Thiago? As fiscalizações, elas devem realmente, né, acontecer e não ter medo, né? Porque às vezes vou ficar com medo desse, daquele, o vereador não trabalha realmente. Se a gente falar em trabalho do vereador, hoje você é o atual presidente da casa, né? Essa legislatura é de 2 anos. Isso, me corrija se eu estiver errado. De 2 anos é feita... Isso é o biênio, né, Thiago? Exatamente, como presidente. Qual é a função do presidente do Legislativo, Anderson? Olha, a função do presidente, Thiago, é gerir ali os trabalhos da Câmara, né? Gerir os trabalhos ali, manter a ordem e tudo mais. As votações são sempre pelos vereadores, no caso de empate, que o presidente, no caso eu preciso dar o meu parecer, né? Até agora, graças a Deus, não teve nada. O voto de Minerva, né? Isso. Mas a função é essa, sabe? É organizar ali os trabalhos do Legislativo. Anderson, como
vai organizar esses trabalhos, esses projetos, com certeza vai chegar, não sei se mais cedo ou mais tarde, mas certamente vai chegar a questão aí do Fundo de Previdência do município de União da Vitória. Eu lembro que durante a sabatina que a gente fez aqui com todos os candidatos à prefeitura, uma das perguntas-chave foi justamente essa, né? Quais as possíveis soluções que você, como candidato até então, vai apresentar, né, sobre isso? E todos eles apresentaram, né, pelo menos no seu ponto de vista, claro, dentro de uma discussão, né, de uma possível solução para esse problema. Então, mais cedo ou mais tarde, certamente essa situação do fundão vai vir. Você já estava na legislação passada, onde até um projeto que veio do Poder Executivo chegou ao crivo da Câmara, não foi aprovado, né, os vereadores assim, entenderam que aquele projeto não era bom, né, principalmente aí para os nossos servidores. Mas agora, em algum determinado momento, como disse, mais cedo ou mais tarde, certamente o Poder Executivo deve voltar a apresentar isso, porque a situação que está não tem como, né? Infelizmente, aí, o município de União da Vitória hoje deixa de realizar muitas obras, em obras milionárias, se falando em valores, porque tem que pagar ali o salário do aposentado. E nada mais justo. Imagina você trabalhar a vida toda, na hora que chegar de você gozar do seu salário como aposentado, não receber. Então fica realmente uma situação muito séria que deve chegar isso na Câmara. Já se imagina, baseando-se já pela experiência passada do projeto que não aprovou, de como que isso pode vir a acontecer. Muito diálogo, com certeza, muita conversa, ainda mais você que está à frente da presidência, se isso vir a acontecer até o ano que vem, desse projeto ser apresentado pelo Poder Executivo, pela equipe do Dr. Eric Carneiro, como é que já se trabalha aí, junto com seus colegas também, em conversação, sobre esse tema tão importante aí, que literalmente define o futuro, né, dos servidores municipais? Bem colocado, Thiago. É importante, polêmico, mas que a gente tem que chegar a uma conclusão, né? Buscar uma solução. Na legislatura passada foi proposto, através do Executivo, um projeto onde nós, vereadores, chamamos ali os servidores para conversar com eles e ver se era mais ou menos isso, se eles estavam de acordo. Então, foi feita uma manifestação grande e tudo mais. Até hoje, o vereador Márcio, né, que é presidente do sindicato ali, bastante conversa com a gente ali, todos os vereadores, isso foi unânime, sabe, Thiago? Todos nós entramos num acordo que se o executivo não aceitasse aquelas condições que foram propostas ali, que a gente não iria aprovar, certo? Então foi feito algumas modificações, né, no projeto, nós mandamos de novo para o executivo, não teve alteração, voltou da mesma forma e nós reprovamos a forma que estava, certo? Então, como eu sempre falo, nós somos vereadores ali, né? Eu sou a base do povo, né? Não é, você é a base do prefeito, isso e aquilo, não. A gente está ali para buscar fazer o melhor para a União da Vitória, né, Thiago? Para os munícipes da União da Vitória. Então, vamos aguardar, né, como que vai vir essa proposta do executivo. A gente vai avaliar, como você falou, com bastante diálogo. Vamos chamar todos os servidores ali. Como eu falei, o Márcio está como vereador hoje. Já comentamos que da forma que vir esse projeto, vai ter muitas discussões ali, né? Se precisar fazer audiências aí também, a gente vai fazer para chegar na melhor solução. Mas como diz, às vezes o remédio é amargo ali, né, Thiago? Mas tem que ter mudança, porque o maior problema é esse fundão. A cidade está com uma dívida tremenda, enorme, e as coisas não acontecem, Thiago. Não vai para frente, porque tem que estar lá pagando, né? Pagando esse valor para que o aposentado ali, os servidores não fiquem sem o seu pagamento, que, igual você colocou, trabalharam tantos anos, né? Excelente. Bom, Anderson, a gente está aí apenas quase finalizando o terceiro mês ainda, né, desse ano de 2025, da nova legislatura. E então, temos alguns vereadores novos, no teu caso, reeleito, alguns também já vieram de uma eleição passada, enfim. Mas, claro, muitos projetos, muitas ideias bacanas para a população, sempre visando, né, a questão de melhorar o município. Então, temos aí pouco mais de 3 anos e meio pela frente. O que a população de União da Vitória pode esperar aí do vereador Anderson Cardoso por esses próximos 3 anos e meio? Então, Thiago, falando por mim, a população pode esperar muito trabalho, realmente. Transparência, honestidade, um trabalho sério em prol da população.
buscando fazer o nosso melhor. Eu tenho um deputado federal, né, que é o Toninho Vandischer, que tem destinado importantes recursos para a Nona Vitória. Nos meus últimos 4 anos ele destinou quase que 1,5 milhão. Deputado estadual também, né, o Simbach, nosso líder do governo. Então eu até falei para os outros vereadores, se cada um fazer sua parte também, né, Thiago, correr atrás dos seus deputados estaduais, federais, é isso que a cidade está precisando hoje. Recursos, verbas. E é possível, não é difícil não, tá, Thiago? Então, com isso, nós vamos estar contribuindo e muito com o nosso município. Quero também parabenizar aqui todos os vereadores. Foram 5 vereadores reeleitos, né, Thiago? E 8 que entraram nessa última agora. Alguns que já foram vereadores em outras eleições aí, mas são pessoas assim experientes, que estão para somar também. E tanto o vereador como o prefeito, lógico que ele quer fazer o melhor, né, Thiago, pela cidade. Mas, como a gente foi falado, algumas coisas são polêmicas, outras dependem de legalidade, da parte jurídica. Então a gente tá vendo tudo isso e estamos buscando fazer o nosso melhor. Nossas sessões na Câmara, todas elas, já estamos na 6ª sessão da Câmara de Vereadores, indo até tarde da noite, Thiago, porque são bastante as indicações, os requerimentos. Então, como eu falei, os vereadores estão aí a todo vapor, realmente demonstrando o trabalho. E voltamos a falar da questão do vereador, né? Não é só os minutinhos ali na sessão da noite, não, Thiago. Já na segunda pela manhã, às 9 da manhã, nós temos a reunião das comissões, onde já é definido ali os projetos que vão entrar e tudo mais. E no decorrer da semana, eu vejo vereadores em diversos bairros e as demandas para a próxima sessão vão entrando durante a semana, sabe, Thiago? Então, ó, já vi agora, hoje sexta-feira, hoje é o último dia, até às 17 horas, que é colocado os pedidos para a sessão de segunda-feira. Então eu posso trazer para você que os vereadores estão empenhados, estão trabalhando e estão fazendo o seu melhor. E até como é que funciona essa questão, né, de bastidores, porque são vários vereadores, claro, todo mundo quer mostrar serviço, né, mas numa sessão só, imagina, vai lá o Anderson falar lá na tribuna, tudo, se ele quiser apresentar tudo numa sessão só, acabou a sessão, vai ficar 2 horas lá falando lá e não tem como. Como é que vocês fazem essa questão dessa divisão, né? Para que cada vereador possa ali apresentar o seu trabalho, apresentar os seus projetos, as suas ideias. Como é que é feito essa organização? Então assim, Thiago, como qualquer, vamos dizer, empresa, né? Qualquer outra empresa, você entrou trabalhar, tem as normas, tem o estatuto deles, como você deve seguir lá, né? E você aprende muito também lá dentro. A Câmara de Vereadores não é diferente. Quando eu entrei a primeira vez, em 2020, eu me lembro que eu cheguei para o diretor da Câmara e falei, olha, eu quero pedir pavimentação em todas as ruas do bairro Rossio, por exemplo. Ele me falou, não, Anderson, não é assim que funciona. Então existe o chamado regimento interno, Thiago. Nesse regimento interno, tem lá, né, explicando bem certinho como que funciona, como que dá para fazer. Então, dentro dos pedidos que vai para a sessão de segunda-feira, cada vereador pode fazer 2 indicações, né? Essas indicações são apenas lidas, né, no plenário, e um requerimento. Então esse requerimento ele é votado por todos. Vamos dizer que o requerimento ele tem mais força, assim, mais poder, né? E daí também tem moção de aplausos, né? Você pode destinar, assim, uma moção de aplausos a uma empresa que se destacou, às vezes algum grupo, alguma instituição, isso também é bem bacana. Então é dessa forma, tá, Thiago? Seguindo o regimento interno que as coisas acontecem. Claro, como tem um regimento, tem uma regra, né? E você, como presidente da casa, se algum colega, às vezes, né? Que acontece, né? Às vezes, no calor da discussão, pode, enfim, falar o que não devia naquele momento ali. Você, como então presidente, você tem esse poder de corta o microfone do fulano, corta do ciclano, é isso? É isso que eu falei, né, Thiago, na função ali do presidente. É manter a ordem, né? Manter a calma ali com os vereadores. Cada vereador também tem tantos minutos para falar, tudo isso é cronometrado, então a gente tem que estar ali conduzindo, né, da melhor forma possível. Através dos pedidos também, surgem muitos pedidos que o munícipe faz, né? Tem lá o meu amigo que me fez um pedido, por exemplo, de um campinho. Daí o outro lá que conhece outro vereador fez o mesmo pedido para ele. Então muitas das vezes a gente vê lá, pô, Thiago, você fez ali o mesmo pedido que eu e tal, vamos colocar nosso nome junto, né? Então isso é bacana também. Eu vejo muito isso acontecer de ter pedidos ali juntos, né, com outros vereadores. Isso pega mais força também. Daí depois disso é encaminhado ao executivo, né,
para o Executivo sancionar os projetos, né, tornar lei, e também dentro da parte financeira, né, do município, Thiago, atender algum dos pedidos. Que bom se todos os pedidos fossem atendidos, né, mas a gente sabe também que não é fácil. Excelente. Bom, e se aqui no nosso estúdio no Jovem Pan fôssemos uma Câmara de Vereadores, o nosso presidente com certeza seria aqui o Juliano. Ele já está me fazendo sinal. Corta o microfone dos dois aí, porque já está estourando o tempo, né? Uma hora passa rápido demais. Poderíamos aqui falar sobre muitos outros assuntos aí do município. Vereador, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em vir aqui nesta manhã de sábado para falar desses assuntos. Deixamos os nossos microfones à disposição, né, da Câmara de Vereadores, os assuntos importantes à população, à sociedade União da Vitória. Estamos sempre à disposição e, claro, né, sinta-se à vontade de sempre estar aqui. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Thiago, Juliano, todos os funcionários aqui da Jovem Pan, que fazem um excelente trabalho, né, Thiago? Eu acompanho também, levando informação a todos os munícipes aí da União da Vitória e região. E como vereador não é diferente, Thiago. Muitas coisas, falta informação para a população. E eles nos perguntam, né? Pô, vereador, como que é isso? Como que é aquilo? Como que tá essa licitação? No meu bairro tem algum projeto? Tem alguma rua que vai ser pavimentada? Então a gente, no dia a dia, a gente está tirando muitas dúvidas e passando a informação correta aos moradores. Anderson, vai abrir concurso? Como que tá os estagiários? Então a gente faz muito essa ponta aí, sabe, Thiago? Então agradeço mais uma vez, obrigado pelo espaço. A nossa Câmara de Vereadores também está de portas abertas. Quando tiver alguma demanda, algo que chega para vocês também, né, Thiago? Pode nos contatar aí que a gente vai receber vocês aí com o maior prazer.